Oi, gente. Quero falar hoje sobre um dos assuntos que eu estou escutando demais na internet, vários questionamentos, alguns deles realmente pessoas com dúvidas ou interessadas ou refletindo, e é uma reflexão legítima. Outros puramente argumentos ideológicos, né? E tentando usar a arma ou a lógica do cinismo, da ironia, ou evocando a hipocrisia do mundo de um lado. Então, é uma mistura, mas eu acho que vale a pena eu entrar no detalhe e falar desse assunto. A grande pergunta que está todo mundo fazendo, uns com genuinamente uma reflexão, né, e uma consideração, e outros só usando isso como um argumento retórico. E a pergunta é: por que o Irã não pode ter a bomba e os outros países podem ter a bomba? Vamos lá. Para responder essa pergunta, primeiro você tem que estar interessado em assistir, né, e prestar atenção. Não é uma resposta simples, é uma resposta longa, porque ela envolve múltiplos ângulos de análise sobre o problema, e cada uma dessas perspectivas, né, ângulos de enxergar e tratar do problema, se desdobra em várias outras pequenas questões, que se eu não explicar ninguém vai conseguir conectar os pontos. Então você precisa ficar aqui comigo que eu vou te ajudar, né? Vamos refletir aqui juntos sobre o que significa e quais são os argumentos pró e contra. Vou apresentar os dois lados dos argumentos. Ponto número 1. Por que o Irã não pode ter a bomba? Do ponto de vista jurídico, legal, do direito internacional. Existe um tratado, um dos maiores tratados, né, mais amplos do mundo, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear. E esse tratado diz o seguinte: todos os países signatários concordam em não construir ou usar a energia atômica para construir uma arma. Ou seja, todos abdicam da possibilidade de terem uma bomba atômica. O tratado diz que somente 5 países no mundo estão autorizados perante o tratado a ter a bomba atômica. Quem são esses 5? Os 5 permanentes do Conselho de Segurança. Ou seja, o direito internacional ele concebe, né, ou ele autoriza 5 países a terem direitos especiais, enquanto todos os outros países que assinaram o tratado, eles não podem construir a bomba. E aí, vamos lá. Então, quais são os 5 que podem ter a bomba? Os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido e a França. São 5 permanentes do Conselho de Segurança. Esses 5 podem ter a bomba de acordo com o direito internacional. Ah, mas isso não é justo. O mundo inteiro concordou. O mundo inteiro concordou que esses países têm poderes especiais, têm status especiais, têm uma autoridade, estão num lugar diferenciado especial porque eles são membros do Conselho de Segurança, membros permanentes. Eles têm o poder de veto e eles são as potências atômicas que supostamente unidas têm o direito de ter a bomba, e isso faz com que eles consigam manter a paz do mundo. São um dos argumentos. Mas o fato é que eles podem ter a bomba. E o resto todo? E o resto do mundo, todos os outros países, não podem ter a bomba. Todos? Não, todos aqueles que assinaram. Mas quem assinou ou quem não assinou? É mais fácil falar quem não assinou, porque todo mundo assinou, menos 3 países. Quais são esses 3? Israel, Índia, Paquistão. Aí tem um quarto país que assinou e um dia rasgou o tratado, abandonou o tratado, que é a Coreia do Norte. Então, vejam, esses 3 países nunca assinaram. Isso significa que eles não se comprometeram legalmente, juridicamente, em não ter uma bomba atômica. Eles já falaram: isso não serve para mim, eu não vou assinar isso daí, então eu não estou descumprindo. Por que descumprindo? Porque você não é obrigado a assinar. A assinatura é voluntária. Assina quem quer. Ah, existe pressão diplomática, política? Existe.
o mundo inteiro entende que mais países com bomba atômica seria um problema. E eu vou falar disso na terceira perspectiva, né, no terceiro ângulo de análise sobre essa pergunta se o Irã pode ou não ter a bomba atômica. Então, e aí, se todos os outros assinaram, todos os outros abdicaram, né, da possibilidade de ter a sua bomba. E quem são os outros? O Irã assinou? Assinou. O Irã assinou o Tratado de Não Proliferação, portanto, o Irã tem que cumprir com as suas obrigações perante o tratado. Quais são as obrigações perante o tratado? Deixar que os inspetores verifiquem o que o Irã está fazendo. Se os inspetores não puderem verificar, simplesmente o Irã está violando as suas obrigações perante o tratado. E o Irã não deixa. E a Agência Internacional Atômica, que é responsável para fiscalizar aqueles que fazem parte do tratado, diz que o Irã está construindo material enriquecido acima do permitido, que o Irã tem instalações clandestinas, que o Irã tem uso de equipamentos militares ou armas conectadas com o programa nuclear. Tudo isso quem está dizendo é a Agência Internacional Atômica da ONU, que é responsável por tomar conta disso. E a Coreia do Sul, ela assinou o tratado? Assinou. E o Brasil assinou o tratado? Assinou. E a Argentina assinou o tratado? Assinou. Mas a Agência Internacional Atômica vem aqui no Brasil fiscalizar? Vem. Vai na Argentina? Vai. Vai na Coreia do Sul? Vai. Vai em todos os lugares. E fiscaliza todo mundo. Se o Brasil não quiser que ela entre e olhe para certas peças, ela vai dizer: o Brasil está violando as suas obrigações, o Brasil está escondendo alguma coisa. Como já teve uma história aqui no Brasil, numa época, no primeiro ou no segundo mandato do Lula, que ele virou e quiseram proibir de mostrar uma peça das centrífugas que o Brasil tinha para enriquecer o urânio, dizendo que era uma tecnologia sofisticada nossa que não poderia ser mostrada. Qual foi a conclusão da Agência Internacional Atômica? O Brasil está fazendo uma coisa estranha e não quer mostrar. E isso foi visto como uma possível violação das suas obrigações e compromissos perante o tratado. Então, legalmente, o Irã não pode ter a bomba. Por quê? Porque ele assinou um tratado dizendo que ele não quer ter a bomba. Mas o Irã pode sair do tratado? Pode. A Coreia do Norte saiu do tratado, violando o tratado, porque ela tinha assinado em primeiro lugar, e um dia ela foi se declarar um país atômico, e com isso ela rasgou o tratado e violou, mas aí era tarde demais, porque ela já tinha bomba, então o tratado não tinha mais sentido algum para a Coreia do Norte. E no caso do Irã, se ele fizer isso, ele vai ter alguma penalização por sair do tratado? Não existe nenhuma penalização formal, mas ele vai despertar a atenção do mundo inteiro pelo fato dele estar abandonando o tratado. Existiu muita pressão, muita diplomacia, muita negociação com todos os países do mundo para que todo mundo assinasse esse tratado, porque o objetivo de não ter tantos países com bomba atômica é um objetivo positivo para a humanidade. Eu já vou chegar nesse argumento também. Por enquanto nós estamos no argumento legal, e aí o Irã pode, se ele quiser, sair, e aí não dá para a gente dizer: o Irã então não pode mais ter a bomba. Se o Irã rasgou o tratado ou saiu do tratado, ele não está violando as suas obrigações legais. Então, aí a gente poderia dizer que o Irã, legalmente, não dá para falar que ele não pode ter a bomba. Aí ele pode ter a bomba, ele não faz parte de tratado nenhum. A Índia, nem o Paquistão e nem Israel assinaram o tratado. Eles já entendiam que aquilo poderia ser um problema para a sua necessidade, percepção, vontade de ter uma bomba atômica. Então eles nunca assinaram. Então, legalmente, eles nunca estiveram violando uma coisa que eles mesmos tinham dito que não queriam fazer. Então, nesse sentido, o Irã não pode ter uma bomba porque ele faz parte de um tratado que ele quis estar. Enquanto ele não sair, a resposta, do ponto de vista legal, será: o Irã não pode ter uma bomba porque ele está descumprindo com uma obrigação legal que ele mesmo se autoimpôs. Maravilha! Por que o Irã não sai, então, do tratado? Porque o Irã quer
continuar argumentando o máximo que ele puder, pelo maior tempo possível, de que ele não tem vontade de ter uma bomba atômica. Por que você vai sair do tratado se você não quer ter uma bomba atômica? Você só sai do tratado porque você quer ter uma bomba atômica. E aí as consequências políticas vão vir diante de você meio que declarar para o mundo que você quer ter uma bomba atômica. O Irã quer ter as duas pontas. Ele quer simplesmente virar para o mundo e falar assim: eu não quero ter uma bomba atômica, mas ao mesmo tempo eu estou desenvolvendo um programa nuclear militar. Ou seja, eu não quero ter uma bomba atômica formalmente, né? Essa é a fala do Irã ao assinar o tratado, mas por outro lado ele quer ter uma bomba atômica na prática. Não dá para ele ter as duas coisas e achar que ele pode ter a bomba. Ele tem que fazer uma escolha. Do ponto de vista jurídico, essa é a explicação do Irã. Vamos para o segundo ponto de vista, a segunda perspectiva. E essa perspectiva, ela envolve aquilo que eu já comentei, que é a questão da segurança internacional. E a segurança internacional seria o seguinte: quanto mais países tiverem a bomba, mais instável o mundo será. Por quê? A proliferação nuclear, que é a disseminação de armas atômicas para o planeta inteiro, traz a possibilidade de uma chance de uma guerra nuclear ou de uso de armas atômicas aumentar exponencialmente. Por que aumentar? Porque se você tem hoje no mundo 9 países com bomba atômica, se você tiver um 10º país com bomba atômica, nós teremos o 11º, o 12º, o 13º, o 20º ou o 30º. Como assim? Se o Irã tiver uma bomba atômica, a Arábia Saudita terá uma bomba atômica. Se a Arábia Saudita e o Irã tiverem uma bomba atômica, a Turquia irá construir uma bomba atômica. E se esses três construírem bombas atômicas, o Egito, que é o maior país árabe da região, também vai construir uma bomba atômica. E aí, se 4 novos países do Oriente Médio, que é o lugar mais instável do mundo, tiverem uma bomba atômica, o Japão, a Coreia do Sul, a Polônia e a Alemanha, que também já estão cogitando ter uma bomba atômica por outras razões e outras questões, vão decidir ter uma bomba atômica. E aí perceberam, né? A gente arrumou mais 4 países no Oriente Médio com bomba atômica, mais 4 países espalhados em outros lugares do mundo, já são 8, pulamos de 9, mais 8, fomos para 17. Nesse momento, alguns outros países vão dizer, mas espera aí, se todos esses 17 têm bomba atômica, eu também preciso pensar em ter uma bomba atômica. Inclusive o Brasil vai começar a querer discutir isso e falar, será que o Brasil não tem que ter uma bomba atômica? Nós somos um país grande, com uma população imensa, países grandes, fortes e importantes têm bomba atômica. O Brasil também, se quiser se colocar nessa categoria, nessa classe de países, vai precisar ter uma bomba atômica. E aí o que acontece, gente? Se nós tivermos 30, 40 países com bomba atômica, o mundo ele não é mais seguro, ele é mais inseguro. Existem 2 teorias nessa história aqui. A primeira delas é, quanto mais gente tiver bomba atômica, mais paz nós teríamos. Essa é uma escola de pensamento que acredita que a bomba atômica impede os países de entrarem em guerra. E ela está baseada no medo mútuo daquilo que a gente chama de MAD. MAD, M-A-D, Mutual Assured Destruction. Destruição mútua assegurada. E isso implica na ideia de que se um país tem a bomba atômica, o outro também tem a bomba atômica, eu não vou atacar aquele país em primeiro lugar, porque o outro será capaz de me retaliar, mesmo que o meu ataque tenha sido surpresa, ele vai conseguir responder, retaliar sem surpresa, né, ou na sequência, respondendo ao meu ataque e me destruir. Então eu desisto de atacar porque eu sei que eu vou morrer também. E
por isso a gente teria paz. Para isso funcionar, os países precisam estar num estado elevado de sofisticação tecnológica e capacidade militar para garantir que, mesmo atacados de surpresa, eles consigam retaliar ou fazer um que a gente chama de segundo ataque, ou ter second strike capability, capacidade de segundo ataque. Para você ter isso, você precisa ter submarinos nucleares escondidos nos mares, nas profundezas dos mares no mundo, e aí o seu submarino, ninguém sabe onde ele está, e ele vai lançar uma bomba mesmo que o seu país não exista mais, porque ele foi dizimado da terra, porque alguém lançou uma bomba atômica primeiro para ele. São todos os países que têm bomba atômica, que têm submarinos nucleares com essa capacidade, hoje, dos 9? Não, não são. Então, se a gente tiver 30 ou 40 países com bomba atômica, vários dos países do mundo não terão essa capacidade de retaliar, mesmo que seja, ou mesmo não, principalmente que seja de um ataque surpresa do seu inimigo. Isso significa dizer que a ideia de destruição mútua assegurada não está garantida em condições iguais. E se ela não está garantida, você tem, ao contrário, um incentivo para atacar. Imagina que eu tenho uma bomba e você tem 10. Eu acabei de construir a minha primeira bomba e você tem 10 e sabe que se eu for atacado por você em primeiro lugar, eu não vou ter mais outra bomba para retaliar. Então eu falo assim, olha, faz sentido, é melhor eu destruir a bomba do Rock em primeiro lugar, porque ele só tem uma bomba, ou porque ele não tem uma capacidade de retaliar depois. E aí, o que acontece? Então você acaba convidando os países para, inclusive, talvez, raciocinarem que vale a pena fazer um ataque para destruir o arsenal nuclear do inimigo. A primeira teoria diz: quanto mais países tiverem bombas atômicas, mais paz nós teremos. Eu acabei de explicar para vocês por que ela não vai funcionar desse jeito imediatamente. Mas ela também não leva em consideração um outro problema da bomba atômica, que nem toda a escolha ou decisão de usar a bomba atômica é uma decisão puramente racional, calculada, que você está lidando com gente racional do outro lado. Se você virar para um terrorista fundamentalista, suicida, islâmico, de uma ideologia que acredita na morte e falar para ele: se você me jogar uma bomba atômica, eu irei te jogar outra ao mesmo tempo e você morrerá. Não tem problema para ele morrer, porque ele quer morrer. Ele acredita numa ideologia suicida da morte. Então, a dissuasão nuclear, a ideia de destruição mútua assegurada não vai funcionar, não funciona com gente suicida, com gente irracional. Também pode não funcionar em caso exista um erro, um deslize, uma percepção errada. Eu olho e acho que você lançou uma bomba em direção a mim, e eu lanço a minha bomba imediatamente para retaliar antes de morrer ou antes de destruir tudo que eu tenha, e aí eu ataco você porque eu achei que você fez uma coisa que você não fez, foi um erro de percepção. Esses erros acontecem. Muitas vezes na história do mundo nós chegamos perto de ter um lançamento de uma bomba atômica por engano. Se você aumenta de 9 países para 30 países do mundo, as chances de erros por engano sobem substancialmente. As chances de alguém que não é racional ter uma bomba atômica, que não vai respeitar a ideia de eu dizer: se você me jogar uma bomba, eu vou te matar, e a pessoa, né, ou a ideologia, ou o país virar e falar assim: e daí que eu vou morrer? Eu quero morrer porque eu quero encontrar com 70 e tantas virgens no céu, não vai adiantar. Então, aumentar o número de países com bomba atômica leva o mundo para um lugar mais instável, mais perigoso e muito mais próximo do uso de uma arma atômica. A proliferação nuclear é uma das razões pelas quais, de acordo com essa segunda perspectiva que eu estou trazendo aqui para vocês, por que o Irã não pode ter uma bomba atômica? E eu sei que os cínicos dirão: ah, mas
Até agora esses 9 puderam ter. Então por que que bem na vez do Irã não pode mais ter? Não é bem na vez do Irã, é na vez de todo mundo. Esse problema é para todo mundo. Se o Irã tiver uma bomba, a Turquia vai querer ter, a Arábia Saudita vai querer ter, o Egito vai querer ter, muitos países terão e vão buscar a sua bomba. Mas 9 já tem, agora não dá para dizer que os outros 180 não podem ter. Não, 9 e 180 é um mundo totalmente diferente. 9 países com bomba atômica é um grau, uma intensidade de preocupação, de insegurança e de instabilidade. 50 países com bombas atômicas é um grau completamente incomparável com o dos 9. Existe escala do problema. A escala de você ter um 10º país é que você não consegue mais travar e parar. É muito difícil de você segurar, ainda mais na região que o Irã está localizado, que existe uma rivalidade, o Oriente Médio é instável, é extremamente difícil, tem uma disputa por poder muito grande, são etnias diversas, é histórico, é o lugar mais antigo do mundo, com uma história de confrontos, de várias religiões, de vários grupos étnicos, de várias coisas, que você não vai virar para um otomano e falar para ele, olha, os persas, o antigo império persa, agora tem uma bomba atômica. Aí você não vai virar para os árabes e falar, olha, os persas têm bomba atômica e os otomanos também, e vocês árabes não vão ter. Eles vão querer ter. Então, abrir a porta para o Irã é abrir a porta para um problema sem fim, gigantesco. E não é só para o Irã. Qualquer um que abrir a porta, isso vai afetar. E eu digo isso para todos. Eu viro e falo que se os Estados Unidos não defender Taiwan, o Japão, nos meses seguintes, vai decidir construir uma bomba atômica. E se o Japão tiver construído uma bomba atômica porque Taiwan não foi defendida pelos Estados Unidos, a Coreia do Sul vai olhar para essa situação, Taiwan abandonada e o Japão com bomba atômica, e ela vai concluir que ela precisa ter uma bomba atômica porque a Coreia do Norte já tem uma bomba atômica. E aí, se o Japão e a Coreia do Sul tiverem uma bomba atômica, a Alemanha vai olhar e vai falar, mas se o Japão e a Coreia do Sul têm uma bomba atômica, eu também preciso ter uma bomba atômica. Esse argumento ele não é seletivo para o Irã. Não existe nada sobre o Irã. O argumento é proliferação nuclear é um problema. Ah, mas vocês deixaram 9 ter. Deixaram 9. 9 é infinitamente melhor do que 15, 20 ou 30. Não dá para deixar mais ninguém. O mundo é instável demais, essa arma é destrutiva demais, o mundo caminha para um lugar completamente fora de controle, um lugar de ideologias malucas, de ansiedades sociais totalmente sem limite, as pessoas perderam a capacidade de dialogar, de conviver, de conversar. Basta a gente assistir a geopolítica, uma guerra atrás da outra, cada dia explodindo num lugar. Estamos falando de uma nesse momento, eu estou aqui em outra neste momento, vocês sabem disso, então conectem os pontos e vamos entender que, assim, não importa quem você quer defender, é inegável que mais países com bombas atômicas, nós teremos um mundo mais perigoso. Por essa razão, o Irã não pode ter a bomba atômica. Agora vamos para o terceiro argumento e o terceiro ponto. Ele se mistura com o segundo em alguns momentos. Em outros, ele é um argumento particular, porque ele exclui o Irã e julga o Irã pelo que ele é e não como uma regra universal para todos. Até agora, o que eu falei para vocês, né, os dois argumentos que eu usei, são argumentos universais, que eles se aplicam a todo mundo, né? Não é particularmente ao Irã. Claro, no caso da questão do tratado, tem um elemento voluntário, então ele é universal desde que você tenha aceitado, e como quase todo mundo aceitou, existem 3 exceções apenas, dá para a gente ainda assim chamar de um argumento universal. O argumento que eu quero trazer agora é sobre a ótica moral. E a ótica moral, ela faz distinção entre países.
Ah, como assim? Ah, sabia, você é parcial. Ninguém é igual, nenhum país é igual. A Noruega não é igual ao Congo. Não é, não é. Não importa o que você ache, o Congo é um lugar que produz violações de direitos humanos em níveis incomparáveis à Noruega. Eu não estou dizendo que a Noruega não faz nada de errado. Esse não é o ponto. Sociedades humanas farão milhões de coisas erradas. Isso é óbvio, isso não é o argumento. O argumento é: a Noruega é um dos países mais impecáveis que existe no mundo. Comparar a Noruega com uma bomba atômica e o Congo com uma bomba atômica não é igual, porque eles não são iguais. E esse argumento ele é particular, ele seleciona, né, ele é individual e ele vai analisar cada país pelo que ele é. O Irã é uma teocracia ditatorial, um dos países mais repressores do mundo, fundamentado numa ideologia radical, extremista, fundamentalista, que a base dessa ideologia acredita numa ideia apocalíptica que, para ele existir e alcançar o seu sucesso, seu ápice como nação, ele precisa destruir uma outra nação, ou talvez duas outras nações. Tem um vídeo aqui no meu canal que se chama Por que o Irã quer destruir Israel? E nesse vídeo eu explico esta ideologia apocalíptica e radical, da qual membros e parte da liderança iraniana, do governo, do regime iraniano, acreditam numa ideologia religiosa completamente maluca que diz que o Irã será um grande império, uma grande nação, a hora que ele destruir a nação de Israel e dos Estados Unidos da terra. Vejam, então, uma ditadura, uma teocracia fundamentalista, financia terrorismo só fundamentalista, não é igual à Noruega. O Irã não é igual à Noruega. Existe uma diferença gritante se a Noruega decidir ter uma bomba atômica. Sobre essa ótica, eu já mostrei para vocês as duas outras óticas. Perante as duas outras óticas, a Noruega ter uma bomba atômica seria um problema igual. A Noruega ou o Irã, os dois não poderiam ter uma bomba atômica na primeira ótica, nem na segunda ótica, e na terceira perspectiva, que é essa, nessa perspectiva tem diferença. A Noruega é diferente do Irã. Ah, então você está dizendo que Israel é diferente do Irã? Sim, estou. Ah, mas Israel tem vários problemas. Certamente, vários. Bem longe da Noruega. Mas bem longe do Irã também. É uma escala, como tudo na vida. Então, a gente vai colocar a Coreia do Norte em último lugar, ou Congo em penúltimo, ou a Somália em antepenúltimo. O Irã está lá embaixo, como um dos piores lugares do mundo, um dos países mais perigosos, um dos países e de governos e nações mais agressivas de todas. Ah, mas Israel não tem os seus problemas, não briga, não faz isso. Faz, mas não perto, não, nem de perto como o Irã. E também nem perto da Noruega. E claro, cada país está no seu nível, na sua história, com seus problemas internos. Mas o Irã é um problema gigante. É mais ou menos a analogia ou a ideia aqui é imaginar um criminoso, né, que gosta de roubar, ou é aquela pessoa do condomínio do seu prédio que causa mais problemas, que viola todas as regras do prédio do condomínio, e você um dia decide dar um tanque para ele. Não é que você deu uma faca, você deu um tanque. O Irã ter uma bomba atômica é uma contradição muito grande. O Irã ter uma bomba atômica não é igual a Coreia do Sul ter uma bomba atômica. Não é simples assim. Pegue o indicador que você quiser e compare. Então,
tá aí o terceiro argumento do porquê. Se o Irã não é igual aos outros países, e então a gente vai concluir que o Irã não pode ter a bomba atômica por ele ser desse jeito que ele é, com essa natureza, com esse projeto, com essas características. E aí, se você der uma arma tão poderosa para alguém que tem tantos problemas, o que você está fazendo? Você está aumentando a insegurança do mundo, que era a segunda perspectiva que eu apresentei para vocês. A proliferação nuclear, ou países com mais bombas atômicas, trazem mais insegurança para o mundo. Certos países mais problemáticos, mais violentos, mais autoritários e mais extremistas, com essa arma, trazem também mais insegurança para o mundo. Então, de uma certa forma, o terceiro argumento, né, a terceira perspectiva de análise da pergunta, ela vai se conectar com a segunda. Ela vai se conectar com a ideia de que um Irã atômico ele é uma ameaça para a segurança do mundo, mais do que os outros. Ah, mas e o Paquistão não é? O Paquistão mas já foi. Não é porque já foi uma vez que então a gente vai falar, tá bom, então não vamos mais ter leis. Existem criminosos, assassinos que mataram pessoas? Existem. Então agora está liberado, todo mundo pode matar todo mundo porque alguém já matou, ou porque alguém já construiu, ou alguém já fez alguma coisa de errado. Se o Paquistão ter uma bomba atômica é um erro, ou se você acha que Israel ter uma bomba atômica é um erro, isso não justifica você dizer que agora está liberado para todos os outros piores ou tão ruins quanto, ou os mais destrutivos de todos, terem uma bomba atômica. Sobre todos os ângulos que a gente olha para esse problema, a resposta é muito clara. Óbvio que eu não estou respondendo isso para aqueles que simplesmente usam essa retórica para contra-argumentar ou para dizer que a operação israelense não é legítima, ou não pode acontecer, ou está tudo errado. Quem está fazendo isso ou falando isso não está preocupado em entender a discussão deste ponto em especial, em separado, isoladamente. E se você raciocinar por todos esses argumentos, você vai entender o porquê que o Irã não pode ter uma bomba atômica. Aí, claro, a gente pode ter outras discussões sobre então como é que a gente vai evitar o Irã de ter uma bomba atômica? E essa é a discussão dos últimos 30, 40 anos. Como impedir o Irã de ter uma bomba atômica? Eu falo que a única maneira plausível, dados os sinais que o regime iraniano apresenta até então, seria usar a força. Porque há 15 anos que eu digo que essa negociação não vai chegar em lugar nenhum, porque o Irã está determinado. E quando uma nação está determinada a ter uma bomba atômica, é muito difícil de você impedi-la, a não ser que você mude o governo, mude os objetivos, a diretriz da nação, o caminho para onde ela vai, ou você destrua a chance ou a capacidade dela de ter aquela arma. E é isso que está acontecendo nesse momento. Então, a resposta resumida para vocês, por que o Irã não pode ter uma bomba atômica? Por quê? Número 1, ele descumpre o direito internacional. Número 2, o Irã ter uma bomba atômica abre a porteira para o mundo aumentar o número de países com armas atômicas para níveis absurdos, e isso é muito instável e perigoso. E número 3, o Irã ter uma bomba atômica não é a mesma coisa que muitos outros países, ao contrário, talvez é um dos piores países do mundo para querer ter essa bomba atômica, independente do que os outros que tenham ou já tenham a bomba atômica sejam ou pensem. Como vocês podem ver, esse é um assunto bem relevante, bem interessante. Não dá para eu destrinchar todos os detalhes de contra-argumentos em relação a isso.
eu apresentei aqui o básico para vocês de uma forma bem estruturada, organizada, para você pensar, do ponto de vista legal, do ponto de vista moral e do ponto de vista da segurança do mundo, tá aqui, essa é a moldura para vocês pensarem esse problema. Existem vários outros argumentos mais complexos e sofisticados que saem desses 3 pontos de vista, e eu não posso aqui ficar dias falando sobre isso, mas não dá. O vídeo era só para ajudar a começar a discussão e o raciocínio sobre o tema. É isso, pessoal. Vamos continuar acompanhando, porque a guerra lá continua assim, bem intensa. Aqui também na Ucrânia está bem intensa. Então tem muita coisa para debater, são muitos pontos de vista. Essa é uma discussão específica da questão nuclear iraniana ou da guerra atual entre Israel e o Irã. Mas tem vários outros pontos paralelos diferentes disso. Um deles é a derrubada do regime. E se o regime iraniano cair? Será que estamos caminhando para isso? Será que esse é o objetivo também? E aí, estaria justificado derrubar o regime iraniano para impedir que o Irã tenha uma bomba atômica? Essas são outras questões para outros vídeos. Vamos esperar o desenrolar do que vai acontecer aí nos próximos capítulos dessa ofensiva Israel e Irã. As coisas estão cada vez mais tensas. Por um lado, o Trump disse que não permite ou não permitiria Israel matar ou eliminar o Ayatollah, o líder supremo. Isso coloca um freio na possibilidade de mudança de regime. A gente não sabe se isso é um blefe ou se isso é uma sinalização para ver que tipo de resposta o Irã dá, e se ele daqui a pouco falou que não permitiu, mas na verdade permitiu nos bastidores. A gente não tem plena e total resposta para essa pergunta. Muitas coisas podem acontecer, vai depender da intensidade que o Irã consegue retaliar Israel também. Tudo isso é guerra, e guerra é um jogo muito complexo, e em guerra, em estratégia militar, as suas ações dependem muito do que o outro faz. Não é só uma decisão que você toma, essa decisão ela está conectada com os impactos e as respostas que você vai receber do outro lado, e então é uma coisa em constante mudança, transformação, bem dinâmica. Não dá para cravar ainda nada. O Irã, ele é o grande desmantelador do Oriente Médio. O Irã financia os grupos terroristas, dá treinamento, dá conhecimento, e os grupos terroristas que atuam aqui no Oriente Médio, o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, a Jihad Islâmica, entre outros, são proxies do Irã. Eles atuam de acordo com as diretrizes que eles recebem do Irã, que é o pai do terrorismo do mundo. E é exatamente por isso que o jogo iraniano é muito, muito maior do que de Israel. Assim, o sonho dos iranianos, ou mais precisamente da República Islâmica do Irã, é primeiro controlar o Oriente Médio. E aí, mais tarde, no futuro, conquistar o mundo todo. A ofensiva feita pelo Irã, lançando 350 mísseis e aviões não tripulados em direção ao território israelense, com uma quantidade de 60 toneladas de explosivos. O exército israelense, junto com os nossos parceiros, conseguiu interceptar 99% dessas ameaças. Inclusive, alguns mísseis foram interceptados em Jerusalém, em cima da mesquita. Veja, eu acho que quando alguém fala uma coisa é porque vai fazer.
E se o regime atual do Irã vive dizendo que quer destruir o Estado de Israel e enxerga isso como uma missão messiânica, então devemos acreditar que essa é a intenção deles. E isso é um perigo não só para o povo judeu, é um perigo para a paz em todo o mundo. O mundo precisa acordar para isso antes que seja tarde. O mundo deve entender a evolução ocorrida no Oriente Médio, porque o que está acontecendo aqui é o surgimento de um país imperialista, muito problemático, chamado Irã, cujos líderes e governantes estão convencidos de que estão todos sendo guiados por Alá. E todas as decisões deles são decisões divinas. Portanto, se decidiram dar início a um projeto nuclear militar, é uma decisão divina. O perigo é que o uso de produtos desse projeto nuclear também possa se dar por decisão divina, contra o cristianismo, contra o judaísmo e contra os outros infiéis, na Índia, na China, em Taiwan ou no Japão. O mundo deve compreender esse imperialismo iraniano que pode comer todas as partes boas do mundo que todos nós conhecemos. Iran's rulers promised to destroy my country, murder my people, and the response from this body, the response from nearly every one of the governments represented here, has been absolutely nothing. Utter silence. Deafening silence. Perhaps you can now understand why Israel is not joining you in celebrating this deal. O Estado de Israel vai enfrentar uma decisão difícil sobre o que fazer se não quiser que eles tenham armas nucleares. Não há dúvidas de que eles estão preparando uma bomba atômica. Eles enganaram o mundo inteiro, alegando que não a estavam desenvolvendo, mas desenvolveram sim. Eles criaram mísseis que podem levar essa arma nuclear para muito além de Israel. Israel é apenas o posto avançado da cultura ocidental no Oriente Médio. É mais uma peça no tabuleiro de xadrez contra os Estados Unidos. E com o cinismo do mundo, países que combatem o terrorismo e matam terroristas, matam também civis e terroristas. Condenam Israel por ser um aliado dos Estados Unidos e por ter relações com os Estados Unidos, Israel paga um preço. Não tem a ver com o que pensam sobre o Estado de Israel. Eles trabalham em sincronia, em busca de uma nova ordem mundial. Bom, essas coisas não são segredo. Isso já foi declarado pela China, pela Rússia, pelo Irã e seus parceiros. O 7 de outubro não aconteceu assim do nada. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record
that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith.